Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para conversar com professores e professoras a respeito de avaliação. Nesse momento onde os professores estão com toda a sua atenção voltada para os planejamentos das aulas não presenciais, a preocupação com a avaliação e de como que nós podemos entender esse processo de avaliação dentro desse novo contexto tem levantado para a maioria dos professores muitas dúvidas e incertezas. Então, com todo o cuidado, tá? com bastante cuidado e com uma postura crítica em torno dessa temática tão importante, eu vou alinhar aqui algumas reflexões dos meus conhecimentos e das minhas práticas em torno dessa questão. Bem, para nós entendermos a avaliação, nós precisamos entender o que significa o planejamento, em primeiro lugar. Eu não vou estar detalhando aqui todos os tópicos de um planejamento, porque isso eu vou fazer num outro momento, em um outro vídeo. Tem um post aqui no Instagram que eu detalho quais são as partes e como que nós entendemos o processo de planejamento. Então, resumidamente, o planejamento é aquele momento onde o professor vai desenhar a aula. Ele vai planejar, ou ele vai construir o seu plano de aula. Bem, dentro desse contexto das aulas não presenciais, que se caracterizam dentro do contexto de crise como aulas remotas e não EAD, tá? Isso também dá uma boa discussão, que também não vai caber aqui nesse momento, que eu quero focar só no tópico avaliação. Mas então vamos focar no conceito avaliação, para dentro desse contexto das aulas não presenciais, que se caracterizam aqui como aulas remotas. Bem, a avaliação, ela é um dos itens que compõe o desenho de um planejamento ou de um plano de aula, né? Além da ementa, além do objetivo geral e os objetivos específicos, que a gente pode entender objetivos de ensino e objetivos de aprendizagem, dos recursos e ferramentas que são utilizadas, do referencial bibliográfico, de pensarmos o período em que essas atividades serão desenvolvidas, que seria o cronograma, né? Nós temos a avaliação. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a avaliação ela faz parte do planejamento. Então, não existe plano de aula sem avaliação, não existe planejamento sem o tópico avaliação. Eu vou trazer aqui, primeiro, ampliar o conceito de avaliação dentro das normativas, tá? Então, esse conceito ele sempre vai se aplicar a partir da LDB, tanto para as aulas presenciais quanto para as aulas não presenciais. Então, no texto da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais 93/94 de 1996, a avaliação da aprendizagem na educação básica ela é norteada por dois artigos, o 24 e o 31. Então, lá no artigo 24, nós temos as orientações para o ensino fundamental e para o ensino médio, definindo que a avaliação ela será organizada de acordo com regras comuns a essas duas etapas. O artigo 31, ele trata da educação infantil, que é um tópico muito importante para a gente discutir também. Mas vamos primeiramente ao artigo 24, especificamente ao inciso 6. Lá no inciso 6 ele diz o seguinte: colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Frente a isso, a lei veio possibilitar novos olhares sobre os princípios de avaliar como parte do processo de ensino-aprendizagem, o que é confirmado lá no artigo 24. Então, no artigo 24 vai dizer: a verificação do rendimento escolar obedecerá a critérios. Então, dentre eles podemos destacar, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Então, veja bem, esse conceito de avaliação, essa normatividade trazida pela LDB, ela se amplifica, se potencializa lá no contexto da aula remota. Por quê? Porque ela chama a atenção do docente para que ele preste atenção no
qualitativo dos resultados e não no quantitativo. Então, a gente sempre costuma dizer, né, que a avaliação ela é diagnóstica, formativa e processual. Isso significa dizer o quê? Diagnóstica porque ela tem a função de diagnóstico. Então, a avaliação ela é capaz, né, de, por meio de um diagnóstico, nós sabermos quem está aprendendo e quem não está, o que ficou para trás nesse processo de ensino, né? Onde que nós precisamos revisar, né, esse aprendizado. Bem, formativa porque ela tem o papel de formação, ela não é simplesmente um teste para se mensurar notas. E penso que isso é o que mais ainda precisamos de reflexão, porque muitas vezes se entende a avaliação como simplória, como simplesmente a mensuração, a medida, né, a numeração, colocar de 0 a 10, por exemplo, né, o resultado daquela aprendizagem. Ela é muito mais do que isso, nós precisamos entender que ela é processual. Nós vamos de fato avaliar num tempo mais estendido, avaliar todo o processo de aprendizagem de cada pessoa, de cada criança, cada adolescente, cada adulto ou cada idoso, dependendo de qual etapa da educação que essa pessoa está incluída, né? Então, para entender a avaliação da aprendizagem, nós precisamos entender que ela constitui-se primeiro numa prática investigativa. Ela é um instrumento de decisão sobre as atividades orientadoras do ensino que vem sendo adotada. Então, de forma o quê? Contínua. Ela não acaba num teste, ela não acaba numa prova, ela não acaba numa simples apresentação. Sistemática e expressa no movimento permanente de reflexão e ação, tanto do estudante quanto do docente. Então, vale destacar ainda que, como um processo de diagnóstico, ela implica na construção do quê? De estratégias de documentação de registro das ações pedagógicas. Então, é importante que se constitua ainda um processo constante de diálogo entre os diferentes sujeitos, nesse caso, principalmente o educador e o educando, né, ou o professor e a professora, a fim de que se possibilite o quê? Um replanejamento dessas ações no cotidiano escolar, né? E aqui entendido também como as aulas remotas. Então, a avaliação educacional, ela é um dos elementos, a avaliação da aprendizagem, né? É um dos elementos fundamentais do quê? No percurso formativo, que é um conceito importantíssimo que eu posso também em outro momento estar explicando melhor o que se entende por percurso formativo, que é o caminho, é todo o trajeto, né? Vamos pensar no percurso formativo da educação básica, vai do 0 até o final do ensino médio, né? Dos 0 aos 17 anos. Bem, dentro do que se entende, né, como, vamos dizer assim, entre aspas, a idade certa. Bem, então, pensando nesse processo avaliativo de caráter formativo e contínuo, é desenvolvido durante o quê? Durante todo o percurso. Então, veja bem, nós precisamos entender que o processo avaliativo durante as aulas remotas vai ser avaliado todo o percurso, desde lá do dia 19 de março até o final, né, desse ciclo. Em todas as relações vivenciadas nesses tempos e nesses espaços, contribuindo para quê? Não para se apenas mensurar uma nota, né, um peso para aquela aprendizagem, mas para melhorar esse processo de ensinar e essa aprendizagem. E voltada sempre para quê? Para a integralidade do ser. Isso tudo que eu estou dizendo não é exclusivamente para avaliação remota, mas porque a gente entende como uma avaliação, só que isso se potencializou e se evidencia e se torna mais desafiante ainda dentro do contexto virtual. Então, as estratégias de avaliação, elas precisam dar conta, né, de diagnosticar quais as escolhas metodológicas que estão em consonância com tal formação, bem como, né, fornecer os subsídios para eventuais mudanças que precisam ser feitas nesse percurso. Quando eu citei ali os tópicos de um planejamento, eu acabei deixando para trás a metodologia.
Então, a avaliação, ela vai estar sempre conectada a qual a minha escolha metodológica, né? Então, nós temos aí um formato diferente, que é o formato virtual, né? Mas o processo avaliativo, ele está imbricado. Ainda que em muitas cidades não tenha se cobrado essa avaliação dos professores, outros já estão registrando. Eu sei que tem alguns sistemas de ensino fechando o trimestre, alguns fazendo até conselho de classe, acredito que de forma virtual, outros optando por mensurar, né, colocar a nota apenas no retorno das aulas presenciais. O que nós precisamos entender é que quando se trata de registrar a nota, que nós estamos tão acostumados lá, de 0 a 10, mensurar esse aprendizado, isso pode ser feito de diversas formas, principalmente dentro desse contexto das aulas remotas. O que nós precisamos entender, e que muitas pessoas, docentes, chegam até mim com a dúvida, e aí começa o sofrimento, é querer encaixar aquelas plataformas de registro que nós tínhamos, os mesmos sistemas de registro dentro do regime da aula remota. Isso é simplesmente impossível, né? A não ser que as pessoas continuem fazendo isso meramente para preenchimento de protocolo. Então, veja bem, a avaliação, ela existe porque ela está dentro do processo, está dentro do próprio plano de aula, né, do processo de ensinar e aprender. Só que nós precisamos entender esse conceito com essa abertura de pensamento, né? E aí vale essas considerações que eu estou trazendo aqui. Então, dado esse caráter que ela tem de formativo, né, de caráter formativo, contempla pelo menos 3 etapas quando a gente vai falar desse caráter formativo. Então, a de diagnóstico, né, para levantar onde estão as falhas. Quando eu digo falhas, né, e o que não está se atingindo, é tanto do processo de ensinar quanto de aprender. A de intervenção e a de replanejamento. Então, se a devolutiva que eu tive por parte do estudante, ela veio com algumas coisas que não foram aprendidas, vamos dizer assim, nós precisamos intervir, e essa intervenção é uma intervenção de ajuda, de, né, colocar um segundo momento para aquele aprendizado que ainda não foi, né, adquirido, vamos dizer assim, aquele ainda não foi incorporado ou vivenciado pelo estudante, e replanejar. Então, precisamos planejar novamente outras estratégias para atingir os objetivos de ensino e de aprendizagem. Falar um pouquinho aqui do diagnóstico, né? Então, o trabalho de diagnóstico, ele ocorre quando o professor verifica, então, como eu disse, a aprendizagem que o estudante realizou ou não. Porque a gente sabe que dentro do formato das aulas remotas, muitos alunos não estão realizando, por vários motivos. E aí, é preciso ser cuidadoso, cauteloso e ético. Por quê? Aquele aluno que tem acesso à internet, ele vai precisar, claro, de uma nova organização desse cotidiano, assim como a família, para que ele tenha esse período de estudo em casa. E lembrando que família não é tutor, né? Ela auxilia, ela oportuniza essa organização dentro da casa, mas o papel do professor, ele é insubstituível nesse processo de ensinar e aprender. Então, alguns não têm internet, então várias cidades têm colocado estratégias outras, como o material impresso, por exemplo, para que esses alunos que não têm acesso ao mundo digital não fiquem de fora. E aí eu preciso abrir aqui um parênteses de saber que isso é a questão mais séria, mais urgente, mais preocupante das aulas remotas, que não por todo esse nosso processo de aula remota, sem uma estrutura de EAD, que também não se trata disso, nossa defesa é pela aula presencial. Precisamos entender que as aulas remotas aqui, elas são uma estratégia emergencial dentro da crise, né, criada pela Covid-19. Então, por que nós precisamos colocar nossa atenção nisso? Para que, com essas estratégias, nós não cavamos um fosso ainda maior de desigualdade social. Então, no país de tanta desigualdade social, nós sabemos que vamos ter prejuízos quanto, né, ao não acesso de todos ao mundo digital. E aí, as políticas públicas pós-pandemia precisam pensar nisso, né? Nessa questão do acesso
a cultura digital. Bem, continuando aqui no trabalho de diagnóstico. Então, essa intervenção, a partir do que é diagnosticado, se dá quando o professor ele retoma o quê? O percurso formativo. Então, após constatar que não houve o suficiente elaboração conceitual, né, porque quando nós vamos ensinar, nós nos utilizamos de sequências didáticas, de atividades, de vivências, de experiências, mas sempre como um percurso para que lá no final o aluno possa elaborar o conceito, né, a elaboração conceitual desse conhecimento, desse objeto do conhecimento. E por isso reorganiza então o processo de ensino, possibilitando que aquele sujeito, estudante, novas oportunidades de aprendizagem. Então o replanejamento é uma tarefa que se faz necessária sempre que as atividades e estratégias de ensino e seus respectivos resultados não são suficientes. Então veja, dentro do contexto das aulas remotas, isso precisa ser olhado com muita calma, sem pressa, conversando com os nossos pares, recebendo e refletindo todas as orientações vindas dos órgãos superiores, dos sistemas de ensino, das secretarias e todos os órgãos que estão, né, orientando os professores. É sempre reflexão da prática, né? Então, ainda sobre o que a LDB fala, né, sobre a aprendizagem, vale considerar aqui também, lá no artigo 13, que fala sobre o que cabe aos docentes. Então, no primeiro inciso diz, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, os professores já faziam, né, no presencial, ter o conhecimento da proposta pedagógica. O segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta do seu estabelecimento de ensino. No terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. No quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento, isso é só as palavras da LDB, tá? E no quinto, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Aí me chama a atenção, professores, que sim, eu sei dos desafios de todos nós docentes com as aulas remotas que se configurou no regime home office. Bem, mas para além de toda essa sobrecarga de trabalho, porque não está leve para ninguém, é impossível dizer que está leve para alguém, porque nós temos que cumprir com o planejamento e dentro da casa a rotina é outra. O vídeo anterior que eu gravei falava um pouco de como amenizar esse estresse do trabalho dentro de casa, que é uma novidade para a maioria dos docentes. E aí, quando diz no artigo 13 e no seu quinto inciso, ele fala também que o professor cabe, né, o seu desenvolvimento profissional. Então também é hora de estudar, é hora de ler, é hora de buscar informação com quem é especialista na área. Então, bem, agora vamos pensar então, né? Veja bem, o que eu fiz até aqui foram considerações sobre o que a LDB diz em torno da avaliação, e aí o que a LDB diz em torno da avaliação cabe tanto para o presencial quanto para o não presencial. Entender, né, o caráter formativo, contínuo, processual, de diagnóstico que tem toda a avaliação. E como que nós poderemos fazer isso, né, nas aulas remotas? Isso vai depender de cada estrutura montada, de cada rede, de cada sistema e o uso de cada plataforma, assim como o entendimento de como funciona o ambiente virtual de aprendizagem, que a gente chama de AVA, né? Bem, então, se eu estou encaminhando atividades nessas aulas remotas, se eu estou interagindo virtualmente por aulas gravadas, por aulas ao vivo, por grupos de WhatsApp, que a maioria das cidades, os professores estão com contato pelo WhatsApp com essas turmas, e isso é uma questão que a gente precisa sempre olhar com bastante cautela, né? Eu hesitei, na verdade eu nunca fui a favor de grupos de WhatsApp para que os professores monitorassem esses estudantes, essas atividades, mas foi o que na prática se deu conta de realmente
cuidar dessas crianças em casa de alguma forma e poder com que esses planejamentos pudessem realmente ser realizados em casa. Isso foi uma realidade cruel, tá? Mas é o que no efetivo se comprovou como que está sendo possível de fazer. Mas eu não vou nem me detalhar muito a questão do grupo de WhatsApp, porque eu acho isso uma questão bastante delicada, mas na prática nós sabemos que é onde muitos professores estão interagindo e às vezes somente pelo grupo do WhatsApp. Mas veja bem, independente de ser grupo de WhatsApp, esse contato virtual, de ser uma aula gravada, de ser uma aula ao vivo, né, o que nós chamamos de live, de se usar Google Class, Meet, o Zoom, tantas outras plataformas existentes aí, e todas as outras organizações de sistemas e redes de ensino, o que nós precisamos buscar como o que a gente chama de avaliação devolutiva desses estudantes, e um modo de dinamizar essa relação é dar e receber feedback. Isso é o que eu vejo como a melhor estratégia. Porque o feedback ele é o retorno, ele é a comunicação, né, dessa relação. Então, nesse caso, uma comunicação direta entre os envolvidos no processo, que visa dar consciência aos estudantes e às famílias sobre o que e como se está aprendendo, e pensar como podem melhorar essas aprendizagens, né? E aí cabe a escuta, porque se infelizmente esses meios virtuais no momento são o nosso único contato e ele tem uma função que é não abandonar nenhum aluno, nenhuma aluna, nenhum estudante, então essa comunicação direta com a família e com os estudantes ela é fundamental, e aí cabe uma escuta ativa, né, de ficar ligado de realmente o que está acontecendo, como que essas atividades estão chegando, quais são os maiores desafios dessas famílias, que muitas vezes vai para além do processo de aprendizagem dos seus filhos. Nós sabemos aí o quanto a assistência social e a saúde precisa também ser parceira da educação nesse cuidado. E o feedback, então, ele vai orientar, auxiliar os estudantes a melhorar o quê? A sua participação e seu desempenho, aí em busca das respostas das suas dificuldades e abrir espaço para que os estudantes falem das suas dificuldades, falem dos seus sentimentos, quais são os desconfortos que sentem dentro desse contexto de distanciamento social. Então vocês estão vendo que simplesmente colocar a avaliação dentro da caixinha do ensino tradicional, dentro desse contexto, não faz sentido. Não faz sentido e corremos o risco de contribuir com a desigualdade social. Então, o que eu passei aqui de maneira rápida foi uma breve reflexão para nós retomarmos os nossos estudos enquanto docentes quanto ao conceito avaliação. A LDB nos ajuda a pensar esse processo, assim como as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e o diálogo com os nossos pais. Tá? Então, esse feedback ele é necessário, mas ele é necessário pautado por uma sensibilidade e uma escuta ativa. Antes de pensar em mensurar e colocar notas, tá? Eu acho que vai ter um momento certo para isso, talvez seja no retorno às aulas presenciais. Nós precisamos trabalhar com registro. O professor, né, faz o seu planejamento e registra suas dificuldades. Pode adotar até um diário. Quem tem o hábito de escrever sabe que o diário funciona muito bem nesse momento, né? Porque essas dificuldades e esses desafios precisam ser registrados. E eu posso até, de repente, falar em outro vídeo sobre o registro. Tem muito assunto sobre como é que nós vamos entender essa ferramenta que é o registro. Então, eu não consigo, dentro do contexto da aula remota, não pensar avaliação / registro. Avaliação é registro, para que seja um instrumento de reflexão e de ação. E essa ação, que ela seja uma oportunidade para continuar o cuidado à distância desses estudantes. Porque o desafio é enorme, tanto da parte do docente, quanto das crianças que estão em casa dessas famílias. E não dá para jogar tudo fora, né? Jogar a bacia, a água e a criança fora, né? A gente sabe que existe produção, existe conhecimento, existe interação,
Basta termos agora esse cuidado de pensar cada tópico desses planos de aula com muita ética, entendendo metodologicamente e epistemologicamente cada item do plano de aula, tá? Então, aqui vai um pouquinho de informação, eu também estou com bastante cuidado nas minhas palavras, porque é um contexto atípico e realmente merece reflexão. Eu espero ter contribuído com alguns tópicos da avaliação. Ele não se fecha aqui com essas palavras desse vídeo, dada a complexidade tanto do conceito de avaliação quanto do contexto de crise instaurada pela pandemia da Covid-19. Até o próximo vídeo. Nós vamos continuar conversando sobre planejamento e avaliação. Gratidão.